Oi gente, tudo bem? Voltamos para mais uma parte da nossa aula de bioquímica. Só retomando rapidamente aqui alguns conceitos. Dentro da bioquímica tem a química inorgânica e tem a química orgânica. A inorgânica a gente estudou sobre a água e sobre os sais minerais, e sobre a química orgânica, que é aquela que tem carbono e hidrogênio. Isso não impede que tenha carbono na ígnor, hein gente? Só presta atenção. Então, dentro da orgânica, eu tenho então já estudado os carboidratos, que são os açúcares, os nossos lipídios, que são as gorduras, e agora a gente parte para uma terceira parte da orgânica da bioquímica, que são as nossas proteínas. Vamos entender o que é uma proteína. Primeiro, a proteína ela é uma macromolécula. O que é uma macromolécula? Macro significa muito, bastante coisa, ou seja, vai ser uma molécula bastante grande. Essa macromolécula, para formar a proteína, ela é constituída por aminoácidos. Então, eu vou ter vários aminoácidos, uns ligados aos outros, para formar a proteína. Ou seja, isso já vem do conceito de polímero, lá da química. Eu tenho vários monômeros, vários aminoácidos ligados uns nos outros, para formar uma molécula grande, uma macromolécula que a gente chama de polímero. Ou seja, as proteínas são polímeros no nosso corpo. Esses aminoácidos, eles se ligam para formar a proteína através de ligações peptídicas. O que são essas ligações? Eu já vou voltar e já vou explicar para vocês. Por quê? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que é um aminoácido? E nisso agora eu tenho que lembrar das aulas de química orgânica, gente. Vamos retomar alguns conceitos rapidamente? Eu vou só falar aqui, não vou mostrar nada. Se vocês tiverem dúvida, vão lá na aula de química orgânica e olha o que é um grupo amino ou amina e o que é o grupo ácido carboxílico. Daí onde vem o nome ácido carboxílico. Então assim, ó, um aminoácido, eu vou ter um carbono centralizado fazendo 4 ligações, até mesmo porque o carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações covalentes. Dentre essas 4 ligações, uma ligação tem que ser ligada a um carbono que pertence para a função ácido carboxílico, ou seja, vai ter o grupo funcional carboxila. Uma segunda ligação tem que estar ligada no grupo amino, que é da função amina. Uma terceira ligação com um átomo de hidrogênio e uma quarta ligação que pode ser qualquer outro radical, correto? Esse outro radical pode ser outro hidrogênio ou pode ser um metil, um etil, por exemplo. Então eu vou ter 3 que são fixos. O meu grupo carboxila, o meu grupo amino, o meu hidrogênio e a quarta ligação para fazer a tetravalência eu vou substituir por um radical qualquer. Beleza, galera? Então assim, ó, eu vou ter vários aminoácidos, um ligando no outro para fazer a tal da macromolécula, a tal do polímero para formar a proteína. Como que eles se ligam? Primeiro vamos pensar o seguinte. Lá do lado em que eu tenho o meu grupo carboxila, C-OH, é esse OH que vai fazer ligação com uma outra parte do meu outro aminoácido. Que outra parte é essa, professora? Vamos pegar agora o lado da função amina, onde eu tenho o grupo amino NH2. Esse H2 significa que no meu nitrogênio eu tenho 2 átomos de hidrogênios ligados. Então o que acontece? Uma ponta é ácido, a outra ponta é o grupo amino. E eles vão se ligar. O OH do ácido vai se ligar com um dos hidrogênios do meu grupo amino. Ou seja, OH com H é bastante conhecido da gente já, que é a nossa água. Ou seja, 2 aminoácidos se ligaram por uma síntese e desidratou, tirou água. Ou seja, novamente, eu tenho uma síntese por desidratação. Mas para ser um aminoácido, para ser uma macromolécula, eu tenho que ter mais de 100 ligações peptídicas. 100 aminoácidos, uns ligados no outros, para formar as nossas proteínas, ok? Eu posso ter várias ligações peptídicas, muitas
mesmo. E cada ligação peptídica que acontece libera uma molécula de água. Se eu tiver uma ligação peptídica, uma molécula de água. Se eu tiver 50 ligações peptídicas, eu vou ter liberado 50 moléculas de água. Certo, galera? Voltando a falar agora das nossas ligações peptídicas. Quando eu desidrato, quando eu tiro a minha molécula de água, eu juntei ali, tirou o H2O, né, o OH e o H, o que vai acontecer? O nitrogênio vai ligar diretamente no carbono que faz a dupla. E quando eu tenho nitrogênio ligado diretamente no carbono que faz dupla O, eu tenho a formação de uma outra função orgânica, que a gente já estudou lá nas aulas de química orgânica, que é a função amida. Ou seja, cada ligação peptídica vai formar uma função nova chamada de amida, correto? Essas proteínas que são formadas, é bom deixar claro o seguinte: existem mais de 300 tipos de aminoácidos, mas desses 300, somente 20 aminoácidos vão formar as proteínas. E as proteínas, elas são subdivididas em 3 classes: as proteínas chamadas de naturais, as proteínas chamadas de essenciais e as proteínas chamadas de semi-essenciais. As proteínas naturais, como o próprio nome diz, natural, elas já estão no nosso corpo. O nosso próprio corpo produz esse tipo de proteína. Beleza, galera? Tá com a gente? Daí eu tenho as proteínas que são essenciais. Por que essenciais? Porque o nosso corpo não produz, mas a gente precisa delas. Então a gente vai tirar da onde essas proteínas essenciais? Da nossa alimentação, ok? E eu tenho as proteínas que são ditas semi-essenciais, ou seja, são aquelas que por uma parte da nossa vida foram produzidas pelo nosso corpo, mas conforme a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo vai mudando. Lembra da aula de água? Conforme eu vou envelhecendo, a água vai diminuindo, eu vou tendo menos sede, então vai mudar aqui também. O que acontece? Eu vou ter então as semi-essenciais. Antes o meu corpo produzia. Agora eu preciso me alimentar para contribuir com o que ela não produz sozinho. Ou seja, o meu corpo produz, mas produz pouco, então eu tenho que tirar ela da alimentação. Então, só revisar. Natural já está no corpo e ele já supre tudo que eu preciso. Essencial não está no meu corpo e eu preciso tirar da alimentação. As semi-essenciais eu produzo, mas conforme o meu metabolismo vai envelhecendo, eu vou tendo menos água, eu estou produzindo menos. E eu preciso dela, então eu vou retirar ela da nossa alimentação. Certo? Por isso a importância de se comer carne. Tudo bem, tem gente que não come carne. Quem não come carne tem que dar um jeito de encontrar essas proteínas em outras fontes de proteínas. Mas eu não vou entrar no mérito aqui de quem come carne e quem não come carne. Porque a minha função aqui é fazer e falar da química, das reações químicas que acontecem na nossa célula. As nossas proteínas, elas têm 4 estruturas diferentes, que são as chamadas proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Numa proteína primária, eu chamo ela de linear. Eu vou ter ali ligações peptídicas. Imagine um cabo de telefone. Não sei se vocês lembram, mas os telefones mais antigos eu tinha ali o ganchinho, daí tinha toda uma parte em espiral, né, que ligava lá no equipamento. Então, a parte que eu tenho o fio liso, a gente pode fazer uma analogia. Nessa partezinha que o fio está liso, eu tenho uma proteína primária, com as minhas ligações peptídicas. Aonde eu tenho o fio em espiral, eu vou ter a minha proteína, então, chamada de secundária, que bioquimicamente falando, a gente chama de estrutura helicoidal, faz as voltinhas. Uma proteína terciária é como se eu pegasse esse fio do telefone e eu fosse dando vários nós nele. E ele vai formar, então, um bolinho, um glóbulozinho, cheio de voltinhas. Então, ali eu tenho uma proteína chamada de terciária. E, por fim, eu posso ter as minhas proteínas chamadas de quaternárias, que é quando eu pego vários glóbulozinhos juntos. Beleza, galera? Então, assim, foi bem rapidamente para se dar um pouquinho mais sobre a estrutura da proteína nessa partezinha da aula. Até a próxima parte!